Olá, meus amigos do Tributário Sem Mistério, sejam muito bem-vindos a mais um domingo de muito conteúdo aqui no canal. Há 2 semanas atrás, aproximadamente, eu postei aqui a primeira parte do nosso estudo sobre imunidades, as dispensas constitucionais do pagamento de tributo. Eu vou dividir esse estudo das imunidades em 3 encontros, então hoje nós teremos a segunda parte deste estudo, que será direcionado a estudar as alíneas B e C do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Então, sem mais delongas, vamos dar início. Vem comigo. Bom, pessoal, gosto sempre de ler, né, o dispositivo legal com vocês antes de começar a explicar qualquer coisa. Então, você tem a opção aí de acompanhar pelo vídeo, que eu coloco a literalidade do artigo aí na tela para vocês, ou se vocês estiverem com a legislação aí em mãos, tá bom? Fiquem à vontade de acompanhar aqui a nossa aula da forma com que você preferir, tá bom? Então, vamos ver. O artigo 150 lá da Constituição vai falar para nós: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6º, instituir impostos sobre. Então, vamos começar com a linha B. Hoje nós vamos estudar a linha B e C desse inciso. Vamos começar pela linha B, que diz templos de qualquer culto, tá? Uma atenção, antes de eu começar a falar do templo de qualquer culto. Vocês viram no inciso 6º que diz instituir impostos sobre. Eu falei isso na parte 1 do nosso estudo de imunidades. Depois vocês podem conferir o vídeo aqui no canal, mas não custa lembrar. E impostos, tá? Taxas, contribuições de melhoria, esquece. Não tem o mesmo benefício, tá bom? Agora vamos lá, templos de qualquer culto. É importante que vocês entendam esse templos de qualquer culto, não como necessariamente aquele espacinho ali em que acontecem as manifestações religiosas. Então, para eu exemplificar bem o que eu quero dizer, uma igreja com estacionamento não é imune só a parte ali que tem exatamente o espaço em que os fiéis fazem as suas manifestações, mas também o estacionamento da igreja, porque a visão que vocês devem enxergar esse dispositivo é da entidade religiosa como um todo, tá bom? Então, você tem que ter essa visão mais ampliativa do termo templo, tá bom? Só que, ao mesmo tempo que você tem que ter essa visão mais ampla do termo, existem balizas, existem limitações. O que eu quero dizer com isso? No recurso especial, número 692/972 de São Paulo, chegou-se à conclusão, caso concreto para vocês entenderem, a igreja estava devendo parcelas de contrato de locação, tá? E aí o que acontece? A empresa, né, entrou com processo, né, ajuizou uma demanda para cobrar esses aluguéis e, por não ter bens a penhorar o templo religioso, a empresa pediu uma parcela da renda que o templo oferia com contribuições dos fiéis. O templo religioso se defendeu no seguinte ponto: não, é impenhorável, não pode. Só que neste recurso especial se concluiu, né, no voto do relator, que a imunidade se refere a tributos que recaiam sobre os templos. As demais obrigações não estão abrangidas por essa imunidade, né, por essa dispensa constitucional. Então, ele tem imunidade de um IPTU sobre o imóvel em que, né, pertence à entidade religiosa, porém, obrigações extras que ele fizer com terceiros, não é possível estender essa imunidade. Então, ao mesmo tempo que você deve enxergar de uma forma ampliativa o termo templo, né, lembre-se que existem limitações, tá bom? E agora, o que diz a linha C desse inciso 6º?
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação, de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Que lei é essa? Primeira coisa, que lei é essa? Bem, o artigo 146 da Constituição Federal, lá no inciso 2º, ele vai dizer que limitações constitucionais ao poder tributário só podem ser previstas por meio de lei complementar. Então, vale a regra do CTN, né, que tem aí o status de lei complementar. Lá no CTN tem um artigo, o artigo 14, que ele fala alguns requisitos que as entidades devem cumprir para poder serem beneficiadas com a imunidade. São 3 incisos desse artigo 14 do Código Tributário Nacional. Vou dar alguns exemplos. Inciso 1º, não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. E o inciso 3º, manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Então, né, esse é o requisito de toda essa galera aí da linha C. Toda essa galera da linha C, os primeiros requisitos, as primeiras formalidades que elas devem cumprir são essas do artigo 14 do Código Tributário Nacional, tá bom? Depois disso, o que acontece? Vamos por partes. Partidos políticos. Partidos políticos tem que registrar lá o estatuto, né, no Tribunal Superior Eleitoral, né, cumprir os requisitos aí para constituir um partido político. Requisitos esses que estão no artigo 17 da Constituição Federal, tá? Então, para partido político, é uma conjunção entre o artigo 17 e o artigo 14 do Código Tributário Nacional, tá bom? Quando ele fala aqui na linha C, sem fins lucrativos, gente, sem fins lucrativos não quer dizer não ter lucros, tá bom? O que quer dizer com sem fins lucrativos? É que não pode ter repartição da receita que auferir a entidade, não pode ter repartição entre as pessoas que a criaram, tá? Tudo que houver de arrecadação na entidade tem que ser partilhada ou tem que ser revertida em prol da própria entidade. Isso é não ter fins lucrativos, tá bom? Porque tudo é revertido para a própria entidade, tá bom? Tem uma súmula, a 730 do STF, que diz: a imunidade tributária conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Qual a relevância, Bia, de eu saber essa súmula? Total. Aqui, lá na linha C, voltando, do artigo 150, inciso 6º, ele fala aqui, né, de assistência social. Mas existem essas entidades fechadas, privadas de previdência. E qual que é a diferença? A elas elas se podem valer desse benefício da imunidade? Depende. Se ela não exigir contribuição dos beneficiários, ela pode. Se ela exigir contribuição dos beneficiários, não pode. Porque a assistência social tem esse caráter, não tem caráter contributivo. Então, a partir do momento que tem caráter contributivo, já não é assistência social. Importante lembrar, né? Onde que está assistência social na Constituição? Seguridade Social. Abrange previdência social,
assistência social e saúde. Assistência social sem caráter contributivo, tá bom? Então, tem contribuição de beneficiário? Esquece imunidade. Não tem contribuição, é caracterizado aí uma roupagem de assistência social e, portanto, é beneficiário da imunidade por estar prevista expressamente na linha C do artigo 150, inciso 6º. Até o final da aula de hoje, vocês já vão estar falando artigo 150, inciso 6º, a linha C, automaticamente. Tudo bem? Então, vimos partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores. A única observação que eu quero fazer com relação às entidades sindicais, não confundam com entidade sindical patronal. Trabalhadores, a Constituição diz, tá? É questão de uma questão trocar trabalhadores por empregadores, por exemplo, e aí você lê rápido e acabou, perdeu a questão, tá bom? Então, atenção às palavrinhas-chave. Instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei. Vimos todos os pontos. Então, para fechar, resumão, imunidades de partidos políticos, conjunção de 2 artigos, artigos 14 do Código Tributário Nacional e 17 da Constituição Federal. Imunidades das entidades sindicais dos trabalhadores, atenção especial, trabalhadores não é o patronal, trabalhadores. E as imunidades de instituição de educação e assistência social, lembrar aí da finalidade de não ter fins lucrativos, né? Atenção, sem fins lucrativos, lucro, atenção. E o caráter aí de utilidade e interesse social, no caso das instituições de educação e assistência social, tá bom? Então, resumão para vocês das duas alíneas desse inciso 6º do artigo 150, tá bom? E é isso. Então é isso, pessoal. Lá se foi mais um domingo de conteúdo aqui no Tributário Sem Mistério. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, algum elogio, até mesmo reclamação, você pode fazer lá no meu site, no formulário de contato, que foi especialmente feito para criar essa linha de comunicação entre eu e você, tá bom? Então, www.tributariossemmistério.com.br. Me siga lá no Instagram também, que eu posto algumas coisas legais lá. E aviso dos artigos que são publicados todas terças e quintas-feiras lá no site, tá bom? Todo domingo, 6 horas da tarde, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube e eu estou à disposição, tá bom? Beijo no coração, obrigado por mais um domingo. Tchau!